Burkina Faso dissolve oficialmente todos os 100 ou mais de 100 partidos políticos que ele já tensionava praticamente extinguir, né? Dessa vez ele bateu o martelo e a lei confirmou. Praticamente pegamos todos os respaldos que fazem ser real a existência de partidos políticos e foi tudo pelo ralo, meu parceiro, entendeu? A junta militar do Burkina Faso tomou o poder em 2022. De lá para cá eles vêm governando com mão de ferro. Praticamente os discursos que têm se imposto lá no Burkina Faso pelo capitão Ibrahim Traoré é de arrepiar. E não é novidade que seria provável ele ter tomado essa decisão dura e crítica para aquela nação. Bem, pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o vosso boy Delino, para quem não me conhece. No vídeo de hoje, vamos falar um bocado sobre essa questão toda do Burkina Faso, praticamente romper com o emprego de alguns manos engravatados na África, sobre a existência da democracia prematura em certos países africanos e sobre como isso vai impactar a imagem de Ibrahim Traoré, não na África, fora da África. Já se inscreveu no canal, já ativou o sino, partilha também esse vídeo. É interessante, é muito importante. Vamos lá, dois pontos de vista totalmente diferentes. Há quem diz que essa decisão é bom para o país e outros falam, não, isso é uma ofensa à democracia. E está tudo bem. Afinal de contas, como é que isso é bom e como é que isso é uma ofensa à democracia? Dito isto, primeiro vamos ler aqui a matéria, depois vamos lá debruçar sobre os dois pontos de vista. Vou pedir de novo para você se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. O Burkina Faso entrou numa nova fase política após o Parlamento de Transição aprovar por unanimidade uma lei que extingue oficialmente os partidos políticos. A votação ocorreu em Ouagadougou e contou com o apoio dos 69 membros da Assembleia Legislativa de Transição. Na prática, a medida formaliza a dissolução das formações políticas que já estavam com a atividade suspensa desde setembro de 2022, quando se deu o golpe de Estado. O diploma elimina os principais instrumentos que estruturavam o sistema partidário, incluindo a Carta dos Partidos de 2001, a Lei sobre Financiamento Político de 2009 e o Estatuto da Oposição. Com isso, desaparece a base legal que regulava a organização, funcionamento e financiamento das forças políticas no Burkina Faso. O governo defende que o antigo modelo favoreceu a multiplicação de partidos pouco representativos, contribuindo para a fragmentação do cenário político e para o aumento da desconfiança pública. As autoridades afirmam que a decisão responde aos atuais desafios de segurança política e sociais e que o objetivo é construir um sistema mais coerente e enraizado nas realidades nacionais. No Parlamento foi igualmente anunciado que os bens dos partidos dissolvidos serão avaliados antes de serem integrados ao patrimônio do Estado. Estes partidos políticos afinal têm propriedades? Estes partidos políticos afinal têm patrimônio? Bom, primeiro vamos falar um bocado sobre a democracia. A democracia em certos países africanos foi instalada às pressas. Quando é que se deu a entrada da democracia oficialmente para muitos países africanos? Foi no princípio dos anos 90, no início dos anos 90. Mais de um terço dos países do continente africano estavam alinhados ao bloco soviético. Quando esse bloco cai, praticamente eles começam a adotar a democracia para conseguirem coabitar com as forças que venceram naquela altura aquela Guerra Fria. Praticamente o que é que se viu? Muitos países começaram a mudar, né? Eram praticamente de partido único, abriram a porta para partidos e depois para as eleições e depois para cá. A democracia foi ser instalada, mas não teve um período de transição muito aceitável. Em menos de 1 ano, 2 anos, a democracia já era instalada na Constituição e nas urnas e também lá nas ruas. E praticamente isso acabou trazendo uma outra espécie de empecilho para o crescimento desses países, né, para o desenvolvimento. Porque muito antes de terem do que lutar, eles já estavam formados para a batalha. Então isso praticamente endureceu mais ainda
as chances de crescer. Né? Vamos falar assim, vamos lá, endureceu as chances de crescer. Ponto. O que é que acontece, pessoal? Muitos olham essa decisão do Burkina Faso como uma forma de extinguir um presidente que é interino e que praticamente era para ter feito as eleições e a população escolheu para ele não fazer as eleições e na qual é muito mal falado lá no exterior, a mídia não compactua muito com ele e ele praticamente se desaliou dos ocidentais e foi se aliar aos russos, entende? Então praticamente ele é um amigo de um inimigo. Vamos falar assim, é um amigo de um inimigo, onde na qual ele já é muito mal falado, perspectiva-se de que ele seria um mini ditador e praticamente a imagem dele dentro da África é diferente, entendeu? Por que é diferente? Porque muitos acreditam que Ibrahim Traoré é a reencarnação de Thomas Sankara. E ele deixa isso muito claro lá nos discursos deles. Então, para quem olha a questão de Thomas Sankara, tenta olhar por Ibrahim Traoré, com essa decisão, mostra-se que ele feriu o princípio da democracia. Porque praticamente ele consolidou, ou deu o primeiro passo para consolidar o poder. Então, as chances do Burkina Faso ser governado com o interesse da população, praticamente para esses críticos dizem que isso está mal. Não poderia ser assim. Mas tem um outro ponto de vista, que é a questão da democracia e da fraca servidão à população. A democracia aqui na África, muitas das vezes, é mascarada nas urnas. E praticamente a democracia serve para consolidar governos ditatoriais. O que é que acontece? Esse já estou a mostrar o segundo ponto de vista, né? Que é aquele ponto de vista que muitos africanos acreditam. Com o banimento, com a extinção absoluta de todos os partidos políticos, como ele mesmo disse, primeiro, vai lhe dar oportunidade para conseguir institucionalizar certas ideologias. Segundo, vai conseguir fortificar as instituições sem empecilhos da oposição. E vamos lá também meter na lista que praticamente ele vai conseguir governar. Isso é que muitos acreditam. Que com o banimento, a extinção dos partidos políticos, ele primeiro acaba com a corrupção, porque convenhamos, os partidos políticos, muitos desses partidos políticos, surgiram mesmo para desviar dinheiro do Estado, para desviar dinheiro da campanha. E outra coisa também, são pessoas que fundaram um partido com o intuito de ser partido satélite. O partido que governava naquela altura financiava outros elementos para poderem criar partidos capazes de dispersar voto. A partir deste preceito, olhamos a quantidade de partido político instalado naquele pequeniníssimo país. A gente olha aquilo como uma farra de democracia, entende? Por que não existe só dois lados? Por que vai existir 100 lados? Para quê? Para que vocês lutam? Não, estamos a lutar para tirar aquele que está muito tempo no poder. Por que todos vós não se juntam, formam um partido único que vem contra mim? Entendeu? Então, são partidos satélites que, posto lá, serviram para dispersão de voto, dispersão de pensamento e controle de opinião pública. E isso é problema para um país que quer crescer, onde se fala, aquele fala, mas os dois não falam uma coisa, mas não conseguem se entender. Praticamente terá aí um distúrbio. Então, o que acontece? Extingue-se a possibilidade de ter oposição até que o país tenha maturidade suficiente para conseguir coabitar oposições. Capite, muchacho? Esse é o pensamento daqueles que estão de acordo com o que está acontecendo no Burkina Faso. E convenhamos, olhando mesmo bem para dentro, partidos políticos só servem para desviar dinheiro. Nem todos os partidos políticos. Tem partidos políticos que lutam pelos interesses da população. São organizações que praticamente vêm para representar a população. Bom, pessoal, entre todos esses 100 partidos, ou mais de 100 partidos, só apenas 15 tinham uma representatividade lá no parlamento. Nas eleições de 2020, se eu não me engano, que teve lá,
no Burkina Faso. Então a gente olha um cenário escancarado, né, que vamos estar dividido. De um lado parece ser ditador, porque a democracia praticamente tem que existir, porque virou moda a democracia, né? Não importa muito resolver o problema do povo. Teve eleições? Teve. Tem partido político? Tem. Então tá suave. Entendeu? A democracia servia desse jeito naquele país. E tem outros que acreditam praticamente que é o certo a se fazer. Nada de ditador, nada de comportamento ditatorial. Não existe nenhum indício que o Ibrahim Traoré acaba mostrando capaz de ser ditador. Bom, desde que o Ibrahim Traoré chegou naquele país, teve certas mudanças. Pouco tempo, com mudanças significativas para 2 mandatos. Isso é importante. E, na verdade, ele só está fazendo que é sua obrigação. E ele se sobressai porque todos aqueles que vieram antes dele não tiveram essa mesma predisposição. Entendeu? Lembrando, pessoal, que a carta foi aprovada por unanimidade. Então, as contestações não existem. E estamos a falar de uma junta militar. Deve estar sincronizado, porque senão vamos ver mais uma enxurrada de golpe de Estado naquele país. Então, se eles estão a trabalhar ali em conexão, com certeza vai ter novidade lá para frente. Deve ter uma razão. Agora, se eles não tiverem a trabalhar com conexão, com intenção de ter resultado em cada decisão que eles tomam, resultado positivo, também terá novidades lá para frente. Só que é uma novidade que vai deixar os africanos insatisfeitos, que no final das contas, afinal, era só para se consolidar no país. Entendeu, muchacho? Diz aqui embaixo o que você acha, gostaria muito de ouvir a sua opinião. Lembrando, pessoal, que aqui não se deu nenhuma opinião, aqui se deu sobre aquilo que está se remoendo nas redes sociais e nas TVs. Resumindo, uns acreditam que o Ibrahim Traoré feriu o princípio da democracia e que por mais que a democracia não funcione naquele país, não deve ser tirado da Constituição. Ponto. Tem outra gangue que acredita que fez bem. Para que tanto? Porque a democracia atrapalha, sabe? Vai atrapalhar o menino quer fazer boas coisas, vem opositor daí, vem opositor daqui, para que só? Tira todos esses 100 partidos, manda tudo para o lixo, arranca aquilo que estava na Constituição que dizia que praticamente tem que existir partido político, que o governo tem que entregar dinheiro. Para que só gastar dinheiro? Esses políticos todos ficam esbanjando dinheiro. Tira isso tudo aí, pá. Essa galera acredita nisso, entendeu? Deixa aqui nos comentários. Depois eu vou fazer um vídeo analisando tudo isso que está acontecendo aqui. Vai ser muito bom, porque eu vou trazer as coisas que Ibrahim Traoré já fez naquele país. Entende? Já inscreveu no canal? Já ativou o sino? Nos vemos na próxima. Tchau.